Você já se perguntou, o que são guias? O primeiro significado de guia é aquele dos guias espirituais. Não são geralmente orixás ou grandes entidades, pois estas não são tão difusas para várias encarnações nos terreiros. Na verdade, os guias são sobretudo os falangeiros, ou seja, que fazem parte das falanges das entidades, e estes encarnam os médiuns durante os cultos de Umbanda. Estes guias, em sua grande maioria, são espíritos de antepassados que se encontram nas portas do plano espiritual ou dentro dele. Podem ser da família do médium ou da pessoa revisitada. Eles nos ajudam a entender os mistérios da vida e a se aprofundar na Umbanda, como forma de vida e de destino. Eles, literalmente, nos guiam através da religião, nos ajudando numa evolução e desenvolvimento espirituais. O segundo significado de guia é como adereço. Os vários colares e contas da Umbanda também são chamados de guias e, às vezes, podem confundir as nossas cabeças. Há quem ache que passar o guia signifique encarnar um espírito de um em outra pessoa, quando, na verdade, é apenas trocar os colares. Estas guias, que usamos como adereços nos rituais de Umbanda, possuem uma origem muito antiga. Desde os povos africanos, as contas já se mostravam antigas. Segundo a tradição oral, antigamente usava-se contas de ossos de animais, crinas e cabelos. Estes serviam para afastar os animais que queriam fazer mal a uma determinada sociedade. Hoje, vemos estes guias como amuletos de proteção. Os cabelos não são mais utilizados, entretanto, ainda se usam muitos dentes de animais e pedaços de ossos, mesmo que algumas entidades o proíbam. Assim, vemos que o guia espiritual nos guia através da religião e de seus preceitos, nos ajudando a sermos seres melhores, enquanto o guia, como adereço, nos faz umbandistas, com o traje e toda a fé que precisamos. Ambos simbolizam uma proteção. O primeiro como uma forma de prevenção para as coisas futuras, e o segundo como forma de segurança para os espíritos do presente. Agora vamos falar dos guias falangeiros, para que vocês possam os conhecer um pouco mais. Caboclos. A linha dos caboclos se apresenta na irradiação de um ou mais orixás, pois eles próprios são filhos de determinado orixá e perante outros foram iniciados para trabalharem em seus mistérios. Exemplos: Caboclo Pena Branca, de Oxóssi e Oxalá. Caboclo Pena Dourada, de Oxóssi e Oxum, e assim por diante. Os caboclos são espíritos muito esclarecidos e caridosos, assim como os pretos velhos. Tiveram encarnações como cientistas, sábios, magos, professores e intelectuais. Alguns, em determinada encarnação, foram mesmo nativos, chamados de indígenas, aqui no Brasil. No decorrer de encarnações, elevaram-se e vêm na Umbanda para auxiliar aos irmãos enfermos da alma e do corpo. Muitos são escolhidos pela espiritualidade para serem os guias-chefes dos terreiros ou então de seus médiuns, dando nomes a seus templos. Na linguagem comum, a palavra caboclo designa o homem nativo, às vezes mestiço de branco com indígena, mas na Umbanda, o significado vai além. Os espíritos que se apresentam na Umbanda como caboclos assumem a forma plasmada de índios em homenagem aos povos nativos do Brasil e de outras regiões da Terra, que nutriam uma forte relação de amor e de respeito à natureza, e muito contribuíram com seus conhecimentos e valores morais e culturais para a formação da nossa pátria. Os caboclos nas giras de Umbanda são um exemplo de forma de vida simples, natural, livre de preconceitos e artifícios, de arrogância e de vaidade. Sua atuação junto de nós é libertadora, própria daqueles que evoluíram. O orixá que rege essa linha é Oxóssi, e sua saudação é Oque Caboclo. Temos também os pretos velhos. Os pretos velhos na Umbanda são entidades elevadas que se apresentam estereotipados como anciãos negros, conhecedores profundos da magia divina e da manipulação de ervas. São excelentes mandingueiros, mestres dos elementos da natureza, os quais utilizam em seus benzimentos e trabalhos espirituais. Crê-se que, em referência à dor e aflição sofrida pelo povo negro durante a escravidão,
a linha de pretos velhos reflita a humildade, a sabedoria, a paciência e a perseverança. Vale dizer que não necessariamente todos foram escravos. Sua sabedoria e humildade são características marcantes e sua calma e ensinamentos são profundos. Daí também a referência a estes iluminados seres da criação. A característica principal desta linha é a sua elevada orientação espiritual. A linha de pretos velhos na Umbanda é regida pelo mistério ancião, na força do orixá Obaluayê, que é o orixá sustentador da evolução, da transmutação e transformação dos seres. Mas os pretos velhos também se apresentam e transitam dentro da linha de outros orixás. A saudação que fazemos a eles é Adorei as Almas. Agora falemos dos erês. O termo erê vem do Yorubá iré, que significa brincadeira, divertimento. Erês, crianças e beijada, 22, são nomes pelos quais os guias ou entidades de caráter infantil que incorporam na Umbanda são conhecidos pelo Brasil. Esta linha possui um alto poder de renovação dos seres, capaz de alegrar todos ao redor, sendo que o amor é a própria energia manipulada pelas crianças. São espíritos naturais que jamais passaram pelo processo de encarnação. São seres de imensa luz e sabedoria. No decorrer das consultas, vão trabalhando sobre o consulente, modificando e equilibrando sua vibração, regenerando os pontos de entrada de energia do corpo humano. Esses seres, mesmo sendo puros, não são tolos, pois identificam muito rapidamente nossos erros e falhas humanas, e não se calam quando em consulta, pois nos alertam sobre eles. Eles manipulam as energias elementais e são portadores naturais de poderes só encontrados nos próprios orixás que os regem. Apesar de possuírem um arquétipo aparentemente frágil, são verdadeiros magos e conseguem atingir o seu objetivo com uma força imensa. Embora as crianças brinquem, dancem e cantem, exigem respeito para o seu trabalho, pois atrás da sua vibração se revelam espíritos de extraordinários conhecimentos. A festa de Cosme e Damião, santos católicos sincretizados com Ibeji, realizada em 27 de setembro, é muito concorrida em quase todos os terreiros do país. A linha dos baianos da Umbanda engloba espíritos de antigos sacerdotes da Bahia e de outras regiões, tendo a regência direta da orixá Iansã. Esta linha surgiu para homenagear os antigos pais e mães no Santo da Bahia, que foram os primeiros a trabalhar para a preservação e a divulgação do culto aos orixás em nosso país e enfrentando toda sorte de dificuldades e preconceitos. Também tem uma ligação com os orixás Oxalá e Oiá Tempo, já que seu arquétipo diz respeito a questões da fé e da religiosidade. Manifestam-se de forma alegre e movimentada e gostam de uma boa conversa. Nos trazem seu axé, sua energia positiva e têm muito a nos ensinar, sempre com uma resposta certeira e rápida para as nossas dúvidas e questionamentos. Na sua forma de trabalhar, trazem muito das qualidades de Mãe Iansã. São bastante ativos, movimentadores, irrequietos, despachados e descontraídos. Sabem ouvir, dar bons conselhos e levantar o ânimo dos entristecidos. Neste caso, conversam bastante, transmitindo conforto e segurança aos consulentes. Seu objetivo é nos ajudar a manter uma conduta reta na vida, para que a lei e a justiça divinas nos amparem. Os baianos são alegres, eles brincam, mas também falam muito sério e nessas horas vão direto ao ponto. A sua saudação é dita assim: é da Bahia. Já a linha dos marinheiros da Umbanda trabalha no auxílio aos seres a partir do seu magnetismo aquático e de seus conhecimentos sobre a manipulação do mistério das águas. Nesta linha se apresentam espíritos que em suas últimas encarnações foram marinheiros de fato, navegadores, oficiais, pescadores, ribeirinhos, entre outros. É o arquétipo do homem litorâneo, daquele que sobrevive do mar e dos rios. Nos terreiros, a chegada dos marinheiros traz muita alegria, com os médiuns incorporados assumindo uma postura leve, gingando para lá e para cá, o que pode confundir, parecendo que estariam embriagados. Contudo, é importante destacar que eles não estão embriagados. É apenas o magnetismo aquático que os fazem ficar balançando. Se não vejamos, cada elemento tem o seu magnetismo,
e os espíritos que se manifestam nesta irradiação têm magnetismo similar às características de sua regência divina, neste caso, um magnetismo ondulante de Mãe Iemanjá. Ao incorporar em seu médium, o marinheiro bambeia, lembrando o movimento de quem se equilibra no tombadilho de um navio ou de um barco em alto mar. Desta forma, libera energias em formas onduladas e, através dos seus balanços, libera ondas de forte magnetismo aquático que desagregam acúmulos negativos de origem externa e interna, equilibram nosso emocional e mental e nos dão condições de gerar coisas positivas em nossas vidas. Vale lembrar que as águas simbolizam as nossas emoções e estão ligadas à origem da vida. O contato com esses seres realiza uma potente limpeza em nosso campo magnético, uma verdadeira explosão de energia equilibradora. Os marinheiros são magos dos mistérios aquáticos. Atuam de forma única dentro da Umbanda na manipulação de energias que nos libertam de bloqueios íntimos e nos dão equilíbrio emocional. Pode parecer pouco, mas hoje, a própria ciência analisa e admite os efeitos dos distúrbios emocionais como geradores de várias enfermidades, de modo que a cura emocional é o primeiro grande passo para outras conquistas. Os marujos lidam com os consulentes de forma simpática e extrovertida, quebrando o gelo e deixando-os à vontade, o que facilita a recepção dessas energias equilibradoras e curadoras. A orixá dessa linha é Mãe Iemanjá, e saudamos eles assim: salve a marujada. Já os ciganos se manifestam na Umbanda como uma linha voltada bastante para a magia, visando a prosperidade, a união familiar, o amor, a cura e a superação de preconceitos e de bloqueios emocionais. A linha dos ciganos na Umbanda traz o arquétipo de um povo muito antigo e místico, de alma livre, desapegado e, por isso mesmo, capaz de atrair a prosperidade no campo espiritual e material e de ensiná-la a quem precise. O desapego e o senso de liberdade aparecem na sua maneira de viver, que é sustentada em suas crenças, tradições e na valorização da família. Nunca se envolvem em disputas por domínio ou conquistas. Os ciganos são grandes conhecedores da magia, alegres, amantes da natureza, serenos e sábios conselheiros. São portadores de uma energia que favorece muito a prosperidade, pois estimula nas pessoas um sentimento de liberdade, de amor e celebração da vida, bem como o desapego, fatores indispensáveis para se atrair a boa sorte e a fortuna. Gostam de música e dança, e suas giras são envolventes, coloridas pelas suas vestes e, acima de tudo, pela sua energia alegre e amiga. Usam muitos elementos magísticos, tais como lenços e fitas coloridas, moedas, punhais, espelhos, taças, chaves, baralho, dados, pedras, runas, leques e incensos. Observam muito as fases da lua para os seus trabalhos. No geral, a lua cheia é considerada a mais favorável. É a lua madrinha dos ciganos. Os orixás regentes dessa linha são Oroiná e Xangô. Você pode os saudar dizendo Optchá ou Alee Arriba. Agora, os boiadeiros. Os espíritos que se manifestam na Umbanda na linha dos boiadeiros são aguerridos, valorosos, de poucas palavras, mas de muitas ações. Apresentam-se como espíritos que encarnaram em algum momento como tocadores de boiada, vaqueiros, entre outros. Os seus pontos cantados sempre aludem a bois e boiadas, a campos e viagens, a ventanias e tempestades. O arquétipo da linha de boiadeiros é a figura mítica do peão sertanejo, do tocador de gado, dos homens que viveram na lida do campo e dos animais e que desenvolveram muita força e habilidade para lidar contra as intempéries e as adversidades. O laço e o chicote são seus instrumentos magísticos de trabalhos espirituais. Eventualmente usam colares de sementes ou de pedras. São combativos, inclusive no corte de magias negativas, porque conseguem promover um choque em nosso campo magnético e liberá-lo de acúmulos negativos. É um arquétipo forte, impositivo, vigoroso, valente e destemido. Representa a natureza desbravadora, romântica, simples e persistente do homem do sertão, também chamado de caboclo sertanejo. Muitos deles foram mestiços, trazendo à nossa lembrança a essência da miscigenação do povo brasileiro, com seus costumes, crendices, superstições
e fé. Nem todos foram de fato boiadeiros, mas todos eles têm em comum a capacidade de atuar num campo específico e que caracteriza a linha, qual seja o de nos trazer uma energia vigorosa, muito útil na quebra de cargas e magias negativas e para desfazer cristalizações mentais negativas, pois os boiadeiros atuam no campo da lei divina e na linha do tempo. Foram seres de uma religiosidade muito forte e por isso sua orixá regente é Logunã Oiá-Tempo e a sua saudação é Getruá Boiadeiro. Exus. Na Umbanda, as entidades Exus compõem uma linha de trabalho à esquerda. São, em geral, espíritos humanos que tiveram várias encarnações, cometendo erros e acertos, como todo ser humano, mas com um diferencial: se conscientizaram e retomaram o caminho da lei divina, obtendo permissão para se assentarem à esquerda dos orixás e trabalharem no auxílio à nossa evolução. Os Exus absorvem e esgotam as negatividades dos seres que se desviaram das leis do Criador, em qualquer dos 7 sentidos da vida. Em seguida, vitalizam as qualidades positivas dos seres e então os neutralizam, deixando seus magnetismos aptos a que retomem o caminho da evolução. O orixá que dá sustentação às entidades Exus é o orixá Exu. Na Umbanda, este orixá não é cultuado diretamente, mas está presente e atuante, pois as divindades existem e estão presentes em nossas vidas, ainda que alguém não as reconheça. Os Exus que trabalham na Umbanda atuam nos 7 sentidos da vida, ou seja, atuam nos campos de todos os orixás. É por isso também que Exu é tido como o dono das encruzilhadas. A encruzilhada pode ser entendida como o encontro de 2 realidades, de 2 verdades diferentes, tais como matéria e astral, razão e emoção, luz e trevas, ou, literalmente, pode ser o encontro de 2 caminhos. Esta é a representação do ponto de força de Exu, pois está em todos os caminhos, em todos os lugares e passagens, e não apenas na encruzilhada de rua. Todos os pontos que marcam a entrada e a saída de uma realidade são pontos de firmeza e de manifestação de Exu. Exu guarda a quem faz por merecer o amparo da lei divina, mas também intervém como executor da lei contra quem viola as leis do Criador, para esgotar suas negatividades. Quando elas forem esgotadas, Exu vitaliza as qualidades positivas do ser para então neutralizar-lhe o magnetismo. A partir daí, aquele ser tem como recomeçar o trabalho evolutivo que a cada um compete. Exu não ataca a ninguém, só intervém por um comando da lei maior ou quando é ativado magisticamente. Nos trabalhos religiosos de Umbanda, também a atuação de Exu é sempre delimitada pela lei divina e sempre para o bem. O orixá que rege essa linha é Pai Ogum e sua saudação é Laroye Exu. Exu é Mojubá. Na Umbanda, há uma linha de entidades de trabalho que se identificam como Pombagira ou Pombogira e que atuam na chamada linha de esquerda. São espíritos humanos que tiveram várias encarnações e que, com o tempo, obtiveram a permissão da lei maior para se assentarem à esquerda dos orixás e trabalharem em favor da nossa evolução. Dentro da Umbanda, o nome Pombagira pode ser traduzido como mensageira dos caminhos à esquerda. Pomba é um pássaro que já foi usado como correio, pombos correios, e gira expressa a ideia de movimento, caminhada, deslocamento e outras mais. Como essas entidades atuam na esquerda, vem o significado de mensageira dos caminhos à esquerda. Na Umbanda, a Pombagira é cultuada como entidade de trabalho, como espírito que trabalha a serviço da luz e que, portanto, só pode praticar o bem. Como todas as entidades, a atuação de Pombagira é sustentada por um orixá. Este orixá sustentador manifesta um mistério divino e é chamado de Orixá Pombagira. O trono que corresponde ao mistério Pombagira é denominado trono do estímulo ou do desejo, pois esta é a energia que Pombagira nos transmite, e com muita propriedade. O despertar do estímulo, do gosto pela vida, o start para levarmos avante os nossos esforços pela conquista de uma vida melhor, mais saudável e equilibrada em todos os setores. O orixá regente dessa linha é Mamãe Oxum e nós as saudamos assim, Laroye Pombagira. Ao entendermos a essência de cada falange, cada guia,
conseguimos entender melhor o seu trabalho através do médium, e ao médium a compreender a forma de caridade de cada um de seus guias. Geralmente, essas informações são passadas pelos pais da casa de Umbanda na gira de desenvolvimento, onde o médium aprende a receber adequadamente cada guia e assim ir evoluindo e sempre aprendendo. Na gira de desenvolvimento, você aprende esses conceitos que falei de cada um dos guias com muito mais detalhes e clareza. Procure sempre por este caminho, caso tenha sentido o chamado da Umbanda. Nós temos também os anjos da guarda. É um ser celestial que nos acompanha e protege. A palavra anjo, do hebraico, significa mensageiro divino. São Tomás de Aquino foi um profundo estudioso dos anjos e dizia que eles são seres cujos corpos e essências são formados de um tecido da chamada luz astral. Nos estudos da Umbanda, os anjos não são orixás ou guias, mas sim um espírito celestial de essência pura, dotados de muita luz e energia. Eles atuam na dimensão celestial e também em todas as outras dimensões subsequentes, atuando sobre todas as pessoas, independente de sua crença, religião ou doutrina. Anjo da guarda na Umbanda é sincretismo religioso? Sim, mas isso não quer dizer que apenas a Umbanda empresta a representação desses seres divinos. O sincretismo religioso não é algo exclusivo da doutrina umbandista. A concepção de anjos no cristianismo e judaísmo é anterior à sua menção na Umbanda. Entretanto, não existe uma religião ou crença absolutamente pura. Cada doutrina sofre ou já sofreu influências anteriores ou paralelas a ela. Em cada culto, os elementos podem assumir atuações diferentes e ter importâncias diversas. Os anjos da guarda possuem grande importância na Umbanda, principalmente para os médiuns que os consideram tão importantes quanto os orixás ou entidades. Isso acontece porque os anjos da guarda são aqueles que os protegem durante a incorporação e desincorporação espiritual. Quando uma entidade ou orixá vai incorporar em um médium, o seu anjo da guarda fica ali do lado, protegendo-o ativamente para manter o equilíbrio físico e espiritual do médium. Ele ajuda a evitar que um ataque do baixo astral entre na corrente mediúnica do seu protegido. Por isso, a importância da vela e de estar em dia com suas orações. O anjo da guarda é particularmente importante no momento da desincorporação. Quando o médium oferece resistência no momento da desincorporação, isso é prejudicial a ele, pois ele perde a proteção celestial. É comum ocorrer um sutil estado de transe logo após a desincorporação, e nesse momento, as pessoas que acompanham o médium colocam a mão no coração dele e dizem: "Seu anjo da guarda te chama". Isso ajuda a acalmar e facilitar o processo de desincorporação de forma mais tranquila. Os anjos trazem o equilíbrio perfeito de energia pura e divina ao médium para que ele consiga cumprir sua missão de mensageiro e canal espiritual. Apesar de não sermos capazes de vê-lo, o nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado. Muitos acreditam que a voz da nossa intuição nada mais é do que o nosso anjo da guarda soprando em nossos ouvidos o que devemos e o que não devemos fazer. Quando estamos para realizar um ato e simplesmente temos uma intuição, eu sinto que não deveria fazer isso. Para os estudiosos desses seres angelicais, essa é a prova de proteção e companhia do nosso anjo, pois muitas vezes nossa intuição está certa. É o nosso anjo nos protegendo e evitando que nos dirijamos para caminhos que possam nos prejudicar. Para quem acredita em anjo da guarda, é muito mais fácil perceber a sua presença ao nosso lado. Quem duvida ou é descrente, afasta o seu anjo e torna a percepção de sua atuação muito mais difícil. O nosso anjo da guarda é aquela proteção e companhia constante. Por isso, se faz importante orar, acender velas e oferecer copos de água para ele. Você já deve ter percebido que muitas vezes, nas indicações de orações e práticas umbandistas, é sugerida a utilização de uma vela branca e um copo d'água em um local alto. Você sabe por quê? Quando acendemos uma vela, estamos nos ligando espiritualmente ao divino, oferecendo essa luz ao anjo da guarda ou ao orixá que queremos nos conectar. Ele então irá utilizar do elemento fogo para purificar nossos 7 corpos espirituais e 7 campos, fortalecendo nossa conexão celeste. Quando colocamos o copo d'água junto da vela ao nosso anjo da guarda, estamos compondo com mais um elemento purificador e fonte de vida
o altar para esse espírito celeste. Deixamos que ele utilize desse elemento sagrado para atuar em nosso benefício. A água é um elemento poderoso e fundamental à sobrevivência de todo ser vivo. Por isso, ela é muito utilizada nos rituais da Umbanda, proporcionando um equilíbrio de energias e a facilitação das respostas espirituais. A água é um dos elementos mais receptivos e de natureza condutora, por isso é utilizado em diversos ritos da doutrina. Nas quartinhas, nos copos de firmeza dos anjos da guarda, no batismo e em muitos outros, ela é utilizada para limpeza, purificação e energização do nosso corpo astral e da nossa casa. Existem energias negativas e maléficas que somente a água é capaz de neutralizar, desfazer e equilibrar. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Esse aqui já ficou mais longo do que o esperado. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.